Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos, amém, irmãs. Vamos para mais um dia do nosso Alimento Diário. O Alimento Diário do domingo, o primeiro dia da semana. E o título de hoje é A Origem, Criação e Formação do Apóstolo Paulo. É muito importante que nós saibamos esses pontos sobre a experiência do apóstolo Paulo. É preciso nós, como cristãos que somos, como crentes que somos, conhecer a experiência deste grande apóstolo, nesse caso, o apóstolo Paulo. E ele mesmo diz por que nós precisamos conhecer a experiência dele. Porque ele foi estabelecido por Deus como um modelo para nós, como um modelo a ser seguido. Então é importante que nós conheçamos a experiência desse apóstolo, cujo apóstolo recebeu toda a revelação divina. Um apóstolo que completou a revelação divina. Então é importante que nós saibamos e conheçamos de maneira prática como foi a formação, a origem, como diz aqui, a origem, a criação e a formação do apóstolo Paulo. Para quê? Para termos mero conhecimento? Não. É para que nós possamos tomá-lo como modelo para nós. É para aplicarmos a experiência dele. Amém? Então aqui diz que nós precisamos conhecer, então eu vou citar alguns pontos aqui no Alimento Diário com respeito ao apóstolo Paulo. Aqui diz que a origem do apóstolo Paulo é que ele era da descendência de Abraão. Abraão, o pai da fé, o grande homem de Deus. Então ele era da origem dessa pessoa, humanamente falando, que era Abraão. Ele era da tribo de Benjamim e tinha uma linhagem pura, porque ele era hebreu de hebreu. Ele não era místico, ele não era misturado. Ele era real, original. E aqui diz ainda que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ser circuncidado ao 8º dia, naquela época, era uma coisa muito elevada. Não era qualquer judeu, qualquer hebreu que era circuncidado ao 8º dia, não. Mas ele foi circuncidado ao 8º dia. Ou seja, ele levava a lei de Deus, seus pais levavam a lei de Deus a sério. E aqui ainda diz que ele participava e foi instruído na seita dos fariseus. E a seita dos fariseus era aquela seita rigorosa, extremista, vamos dizer assim. Então essa era a condição, a origem dele. E tem mais, ele, sendo hebreus de hebreus, com respeito à lei, ele era irrepreensível, como ele deu um testemunho prático, também, ele deu um bom testemunho lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 6, ele mostra a experiência dele. Outrora, com diz respeito à sua humanidade e à sua criação. E ele também diz que ele era de Tarso, a cidade dele, aonde ele nasceu. Ele nasceu em Tarso. E Tarso não era qualquer cidade. Tarso era a capital da Cilícia. E a Cilícia era onde tinha o berço da cultura, estava lá. No que diz respeito à cultura, à literatura e ao comércio, Paulo nasceu nesta capital. Capital essa onde os tutores de Tibério, está escrito aqui, foi instruído lá, de Tibério e um outro aqui, e Augustus, 2 grandes imperadores do Império Romano, seus tutores, teve que ir para essa cidade para aprender a como ser tutor. Então Paulo nasceu nessa cidade importante.
Também uma outra característica dele, que ele também tinha, além de ser instruído, pelo fato de ter sido instruído, né, em tal cidade, ele tinha então uma dupla cidadania. Ele era judeu, mas também tinha um passaporte romano, quer dizer, ele tinha dupla cidadania. E tinha, vamos dizer assim, né, tinha um passaporte para andar por todo onde que ele quisesse. Tudo isso debaixo da soberania de Deus. E ainda, ele tinha uma profissão que era fazer tenda. Isso é muito importante. E ele fazia tendas. E essa tenda um dia salvou o seu ministério, essa profissão dele. Que na hora que a coisa apertou, que ele não sabia onde tirar dinheiro para poder sustentar o seu ministério e a sua obra, pelo fato dos irmãos não terem ofertado para ele, então ele foi fazer a tenda. Graças a Deus que ele sabia fazer uma tenda. Mas ele não desistiu do seu ministério. Pelo contrário, ele trabalhou, fez a tenda e sustentou ele e os que estavam com ele. Um modelo para nós. Né? Se você é um fazedor de tendas, o seu trabalho é a sua tenda. Você precisa aprender a usar a sua tenda, fazer bem a sua tenda para suprir, vamos dizer assim, a obra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Você é um fazedor de tenda. E creio que Deus tem te usado também para sustentar a sua obra no presente século. Você é um instrumento de Deus, independente do tipo de profissão que você tem. Permita que Deus te use, né, aonde você trabalha. Amém? E ainda uma curiosidade muito grande, que uma pessoa renomada na história de Israel deu um grande testemunho do apóstolo Paulo, que foi o fundador de Israel, o Davi Ben Gurion. Esse homem deu um testemunho muito forte. Ele mostrou que o apóstolo Paulo, ele foi alguém que uniu a cultura judaica, no falar dele, né? Ele conseguiu promover a integração de raças e culturas diferentes para evitar conflitos. Ele diz que Paulo transformou os ensinamentos de um modesto judeu de Nazaré, referindo-se a Jesus, o símbolo divino e fundador da religião cristã. Embora ele falou com essas palavras, ele não estava mentindo. Realmente, o apóstolo Paulo foi tal pessoa, né, que levou o Evangelho de Cristo e realmente revolucionou o mundo daquela época. Diz que ele conquistou o testemunho desse Davi Ben Gurion, né? No falar dele, diz que o apóstolo conquistou toda a Europa em curto espaço de tempo. Isso não é mentira, isso é verdade. E aqui diz que esse é o testemunho do apóstolo Paulo, um homem desesperado por Cristo, né? Ele vivia Cristo, que na carta aos Filipenses ele falou: considera tudo como refúgio. Qual é o grande segredo dele? Para conquistar toda a Europa, né? Toda aquela região. Isso não é coisa pequena para aquela época, mas o que levou ele a fazer isso é a grande pergunta. É que ele conhecia Cristo, que é o versículo de hoje. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Então o que levou ele a ter esse impulso, esse encargo de espalhar o Evangelho de Cristo por toda a região, por toda a terra naquela época, é que ele conhecia a Cristo de fato. E não só o conhecia, não de maneira doutrinária, mas de maneira experiencial. Ele realmente experimentou Cristo e conhecia Cristo. E isso o levou a conquistar toda a terra para o Senhor naquela época. E quanto a nós hoje, nós também estamos na mesma obra. Aqui diz que nós estamos inseridos nessa empreitada para a concretização da obra dos primeiros apóstolos. Avancemos e não retrocedemos. Sigamos o exemplo de sacrifício e abnegação do apóstolo Paulo, hoje
Ele é o nosso grande modelo. Nós temos que segui-lo nesse encargo nos nossos dias, oferecendo nossa vida ao Senhor para o Evangelho. Você tem oferecido sua vida ao Senhor? Você tem conhecido a Cristo e experienciado a Cristo a tal ponto de oferecer a sua vida ao Senhor para o Evangelho, o Evangelho da glória de Deus? E diz ainda que nós não sejamos enganados, deixando nossa pureza e simplicidade de lado. Não vamos ser enganados, irmãos e irmãs. Em muitas coisas tentamos nos enganar e nos distrair da nossa experiência com Cristo, que nos leva a ser uma testemunha viva de Cristo como vida para todas as pessoas. Vamos seguir esse modelo que o Senhor estabeleceu em sua palavra. Aqui ainda diz: coloquemo-nos ao lado do Espírito, como noiva e guerreira de Cristo, visando espalhar Cristo por toda a terra, levar essa semente viva de Cristo. Esse era o encargo do apóstolo, levar Cristo para todas as pessoas como uma semente viva, como aquele que morreu, mas ressuscitou e que tornou a viver novamente. Ainda diz assim que nós precisamos ser essa guerreira de Cristo nesses dias que nós estamos vivendo, para pôr fim à rebeldia na terra e entregar o reino a Deus Pai novamente. Esse é um encargo, entregar o reino, ser uma guerreira. Paulo foi, como parte da noiva, foi um grande guerreiro. E você não é diferente, porque você também já recebeu a vida de Cristo. Você tem Cristo como Espírito da vida dentro de você. Então cabe a você assumir essa postura como o nosso grande modelo, o apóstolo Paulo. O Senhor não nos deixa entrega, irmãos. Ele sempre nos entrega um modelo. Esse é o encargo principal deste domingo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.